queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa campanha digital. Hoje continuaremos com o tema número 2, o verdadeiro super-herói. As histórias de super-heróis sempre nos chamam a atenção. Aqueles que possuem superpoderes que podem salvar o planeta ou até mesmo o universo. Embora essas histórias nos chamem a atenção, nós sabemos que não são reais, que são produtos da imaginação dos seus criadores. No entanto, existe um super-herói que não é um produto de imaginação. Esse super-herói tem o superpoder que é o único que traz paz ao coração, consolo à alma aflita e salvação ao perdido. E quem é esse super-herói tão maravilhoso? Jesus é o verdadeiro super-herói de toda a história. De todos os livros da Bíblia, o que mais fala sobre o nosso super-herói é o último livro, o Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo por João. E João, ele foi um dos 12 discípulos que, sendo ainda um jovem, ele foi chamado por Jesus. E sem pensar duas vezes, ele aceitou o convite. E em resposta, a sua vida foi transformada. Antes do seu chamado, as pessoas o chamavam Filho do Trovão. Após o seu encontro com Jesus, ele foi conhecido como o discípulo amado. João, o discípulo amado, ele escreveu 5 livros do Novo Testamento e um deles é o livro de Apocalipse. Algumas pessoas dizem que o livro de Apocalipse é um livro difícil de compreender, que ele está cheio de símbolos, números misteriosos, mistérios. Mas será isso verdade? O livro do Apocalipse não é um livro de terror, muito pelo contrário. Apocalipse é a revelação colorida de Jesus, enfatizando o triunfo do amor de Deus. Para confirmar que isso é verdade, vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Você notou bem, o Apocalipse é a revelação de Jesus. A palavra inglesa revelation é a tradução da palavra grega apokalupsis, que significa literalmente desvendar ou descobrir. Apocalipse significa retirar o véu para que a imagem de Deus possa aparecer com todo esplendor e glória. E é por isso que em cada 22 capítulos de Apocalipse, Jesus ele é o protagonista, que aparece adotando diferentes nomes e exercendo diferentes funções. Agora vamos ver quais são os superpoderes que o Apocalipse destaca sobre Jesus Cristo. Existem vários, mas vamos falar somente 3 deles. Vamos começar falando do nosso super-herói como Deus Criador. Em Apocalipse 3,14 nos diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação. A palavra princípio, ela vem do grego arche, que significa que o nosso super-herói ele é o criador, o originador, o governante supremo da criação. Agora que sabemos que o nosso super-herói ele é o criador, vamos falar sobre alguns dos seus atributos. No livro de Apocalipse, Jesus é chamado de diferentes nomes e um deles é o Cordeiro. A palavra Cordeiro é utilizada 28 vezes no livro de Apocalipse. Para nós é um pouco estranho saber de que esse nome foi um dos nomes mais utilizados no livro de Apocalipse para se referir a Jesus, sabendo que quando utilizamos o nome Cordeiro, vem à nossa mente algo frágil ou vulnerável. Na Bíblia, ela é um símbolo de poder e de vitória. Por exemplo, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6, o Cordeiro é descrito da seguinte forma: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nesse versículo, podemos ver que o Cordeiro ele possui 7 olhos e 7 chifres, e podemos ficar confusos. O que é que isso significa? É de suma importância sabermos de que o Apocalipse ele utiliza uma linguagem simbólica, e para entendermos esses símbolos, nós precisamos compará-los com o restante da Bíblia. A palavra chifre, na linguagem profética, ela significa força, poder, exaltação e honra. E podemos confirmar isso no livro de Deuteronômio 33:17.
Da mesma forma, o Júlio significa conhecimento e sabedoria. Vocês podem confirmar no livro de Salmos 34, versículo 15. Por outro lado, na Bíblia, o número 7 ela significa perfeição. Assim, a imagem do chifre ela representa um poder perfeito, a onipotência. Por sua vez, a imagem dos olhos ela significa o conhecimento perfeito, a onisciência. O nosso super-herói ele sabe tudo e pode fazer tudo. O seu conhecimento e o seu poder são perfeitos. Nele não há fraqueza nem derrota, ele é o Todo-Poderoso. Finalmente, o livro do Apocalipse ele nos mostra que o nosso super-herói ele nos pode salvar. Para confirmar, vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus, ele foi crucificado por você e por mim. E por causa do seu sacrifício fomos libertos da condenação da morte eterna. Aquele que nos amou, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes diante do Deus o Pai. Meus queridos amigos, Jesus é o verdadeiro super-herói de toda a história e é por isso que convido-vos a aceitá-lo em vossas vidas. Se você se sente perdido, Jesus é o seu super-herói, Ele é o seu salvador. Se você se sente fraco, Ele é o Todo-Poderoso. E se você está confuso, Ele sabe de tudo. Se você se sente derrotado e sem esperança, Jesus é o seu Deus Criador. Entregue a sua vida ao verdadeiro super-herói de toda a história que é Jesus Cristo. Agradeço a sua participação aqui conosco e convido-vos para estar conosco no próximo tema.